Olá gente, meu nome é Samuel, mais uma vez aqui com vocês depois do estudo de funções. Primeira parte, sou petiano do curso de Engenharia Metalúrgica e hoje a gente vai introduzir o conceito de limite, certo? Vou mostrar para vocês já entrando no cálculo em si. Bom, o limite ele vai trabalhar duas funções anteriormente desaferidas, já trabalhadas, com o nosso coleguinha Raul. A tangente e a secante. Lembrando que a tangente ela é uma reta que toca em apenas um ponto da sua curva ou do seu círculo, certo? É uma reta que passa basicamente assim, vamos fingir que esse desenho aqui é perfeito, tá bom? A secante é uma reta que cruza a sua curva duas vezes, não uma, não três, duas, tá bom? Ela passa mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ela pode cortar, pode tocar, certo? Isso é uma secante. E nós vamos trabalhar com ela entendendo o que é limite. Porque o limite nada mais é do que você encontrar o valor máximo da secante para que ela se compare, vamos dizer assim, a uma tangente. Chegue perto do coeficiente linear de uma tangente. Então vamos entender isso mostrando essa é uma notação juntamente com uma função bem simples para que você entenda. Por que nós trabalhamos o limite para estipular um valor de uma secante baseado numa função tangente? Bom, se você prestar atenção aqui, você tem esse limite, como o nome já está dizendo. Ele não pode chegar ao valor de 1. É quando ele tende a 1. Se você colocar um valor de 1 aqui, essa função vai ser impossível de se resolver. Primeiro porque ela tem uma restrição aqui embaixo. Esse x menos 1 não pode ser igual a 0. Tá bom? Ele não pode. E segundo, a função vai zerar. O limite não vai existir. Certo? Se você for trabalhar só em cima, ele vai zerar, o limite não vai existir. Não que se você zerar aqui em cima e aqui embaixo você tiver algum valor, o limite não existe. Ele existe. O problema é que esse limite não vai existir. O próprio nome já diz que você trabalha com limites. É um valor máximo que você pode encontrar para uma secante. Como assim? Uma função secante ela tem que tocar pelo menos em 2 pontos de uma curva. Ela não pode deixar de tocar nesses 2 pontos. Então, vamos desenhar um gráfico da nossa querida função aqui, certo? Origem no ponto 0. E você tem uma reta tangente mesmo aqui. Você tem uma reta tangente mesmo aqui, em que ela tem um coeficiente linear. Você traçando essa linha para cá para baixo na origem, você tem um coeficiente linear que é igual a esse aqui, certo? Você tem um coeficiente linear, você sabe o ângulo alfa daquela função, mas como eu falei, a função secante ela tem que tocar em 2 pontos da curva. Ela não pode tocar só em 1 ou em 3, são 2. Então, eu tenho a minha função secante aqui, certo? Tocando em 2 pontos da minha curva. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Você vê que à medida que a reta secante ela vai se deslocando, os pontos entre a reta, os pontos onde ela toca a função f de x aqui, vão se aproximando cada vez mais, tá bom? Ou seja, à medida que você vai movendo essa reta, esses pontos vão se aproximando cada vez mais, ó. Pode prestar atenção. Você tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tá certo? Os pontos vão se aproximando. Vai chegar um momento que essa reta ela vai estar assim, ó.
tocando o limite de 2 pontos numa curva, certo? Onde ela não se torne somente um ponto. Vou apagar esse gráfico aqui e vou fazer ele novamente para você entender já a reta secante bem próximo da reta tangente, tá bom? Esse gráfico aqui, lindo, maravilhoso, bem feito, como se eu soubesse desenhar. Você tem sua reta tangente aqui. Finjam que isso aqui é uma reta, tá, gente? Você tem sua reta tangente aqui tocando em apenas um ponto. E você tem a sua reta secante tocando aqui em 2 pontos. Eu vou fazer a reta secante de azul, porque eu esqueci de trazer o pincel vermelho. Finjam também que essa reta secante está bem próximo da reta tangente. Você está vendo que a reta secante está tocando em 2 pontos e a reta tangente está tocando em apenas um ponto. Ou seja, o limite nada mais é que achar o valor máximo dessa secante, certo? Para que ela se compare a uma reta tangente, simule uma reta tangente, mas ela não é uma tangente, é uma secante. Por quê? Porque esses pontos, à medida que você vai aproximando essa reta da reta tangente, ele vai se aproximar daqui, 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 daqui. Então é um limite. Você chegou no limite dela, tá bom? Ah, Samuel, então qual é o limite dessa função aí? Você vê que se você colocar 1, ela não vai dar o valor exato. Ela vai zerar, não vai existir esse limite, certo? Mas se você fizer uma manobra nessa função para que ela simule uma tangente, é o seguinte, você tem que esse limite aqui é igual a limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado, ou de x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1. Você está vendo que você já conseguiu resolver aí? Não tem segredo? Ou seja, esse x menos 1 vai se dividir com esse x menos 1 e vai sobrar apenas o x mais 1. E ali você já encontra o limite. Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui em cima e vou continuar resolvendo aqui em cima, tá certo? Eu não vou apagar o gráfico porque eu quero que você entenda que quando eu achar esse valor, você vai entender o que está escrito no gráfico, tá bom? Então eu tenho que esse limite de x tendendo a 1 de x mais 1, pronto, você encontrou aqui o limite, a função limite. Então o que você faz? Quando você for substituir, porque já não é mais um limite, você vai colocar assim, é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Tá vendo? Você encontrou o valor 2. Agora, o que a gente pode fazer? Verificar se realmente esse limite está. Você se lembra daquela notação de função que eu disse para vocês na primeira parte de função, que você tem y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente linear de uma função, que multiplica x menos x0. Se lembram disso? Massa. Então o que você tem aqui? Você tem aquela nossa querida função, vamos considerar que ela tem alguns pontos na origem, tá bom? Então o que você vai fazer? Eu vou anotar a função aqui do lado, a f de x que eu coloquei, certo? Tá vendo? Então vamos pegar os extremos aqui das funções e aplicar aqui, tá certo? Então o que a gente tem? Tem y menos 1 igual a m vezes x menos
Ok? Pronto. Você tá vendo que eu substituí os valores aqui? Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega esse coeficiente linear aqui que a gente encontrou, da reta secante, e substitui aqui. Y menos 1 é igual a 2 vezes x menos 1. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, vai dar y igual a 2x menos 2 mais 1. Y é igual a 2x menos 1. Ou seja, você encontrou uma reta que simule uma reta tangente para encontrar o limite, não no valor da própria função onde ela zera, mas sim no valor limite dela, tá bom? Eu vou colocar uma funçãozinha aqui, tá certo? Pra gente resolver e entender como é que funciona o limite em si para outros tipos de funções. O conceito sempre é o mesmo. Você vai ter que usar de artimanhas para simplificar a equação, destrinchar as equações, certo? Depois que você destrinchar, você vai simplificar, e depois que você simplificar, você vai encontrar o limite. E encontrando o limite, certo? Você aplica na equação que você desejar, numa equação de uma reta, onde ela pode simular um coeficiente linear bem próximo, se não quase exato, de uma reta tangente. Vou apagar aqui e vou colocar uma equaçãozinha aqui pra gente entender como é que funciona, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês no conceito, tá bom? Como mais ou menos isso vai se comportar. Lembrando que o limite é um valor aproximado, não exato, ou seja, a gente não pode colocar zero aqui. Primeiro que se a gente colocar zero aqui, essa função não vai existir. Tem a restrição. T ao quadrado tem que ser maior que zero, ou menor que zero. Diferente de zero. Então, como é que a gente vai aproximar esses valores, certo? Vamos para aquela tabelinha de prova real que você tem aqui. Onde você coloca o t e o valor de f de t, que é a própria função, tá bom? Então, vamos aproximar o valor de t a zero, mas não vamos igualar ele a zero. Vamos aproximar, ou seja, ele está tendendo a zero. Então, vamos colocar um valor de mais ou menos 1. Ou seja, um valor dele se aproximando de zero pela esquerda e um valor dele se aproximando de zero pela direita. Mais proximamente, num tempo mais próximo, a gente vai verificar o que são limites laterais. Mas vamos entender primeiro o conceito de limite em si. Então, vamos substituir o valor de t igual a 1, certo? Qual o valor vai dar, ou seja, nós vamos começar a aproximar esse valor de zero. Quando você substitui o valor de t igual a 1, ele dá um resultado de 5 casas decimais, várias casas decimais, aliás, mas você tem que colocar um valor de algumas casas decimais para aproximar o valor e entender o conceito. Então, eu coloquei o valor dele igual a 1. A f vai dar, na minha colinha aqui, fiz tudo de cabeça aqui agora, pam! É 0,162277, tá bom? Se minhas contas aqui de cabeça não estiverem erradas. Ele dá esse valor. Mais ou menos 0,5. Ou seja, estamos aproximando de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Quando eu coloco o valor de mais ou menos 0,5, na minha conta de cabeça aqui, ele vai dar 0,165525. Coloco um valor ainda menor,
mais próximo de zero ainda. Mais ou menos 0,1. E ele vai dar um valor mais próximo ainda do que a gente deseja. 0,1666 20. E assim vai indo, tá, gente? À medida que a gente vai se aproximando de zero, nós vamos encontrando valores mais próximos ainda do que a gente realmente quer encontrar, ou seja, do nosso limite. E assim vai indo, tá? Mas se a gente colocar mais ou menos 0,01, 0,001, nós vamos encontrar o valor limite mais próximo possível. Mas, se nós formos fazer isso para todas as funções, isso é um meio de prova real, para ver se realmente as suas manipulações de funções tá certa, tá bom? Mas, na prática, como é que a gente vai resolver isso numa prova? Como é que o professor quer que aplique isso? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido o conceito, tá bom? E vamos tentar resolver, destrinchar essa função aqui, certo? E nós temos que encontrar o limite dela. Se você colocar zero aqui, essa função não vai existir, ou seja, o limite não vai existir. A função vai se tornar imprópria. Então, o que a gente faz? Vamos resolver. Ah, Samuel, como é que resolve isso aqui? Se você prestar atenção aqui, ela tem uma raiz quadrada, tem um número elevado ao quadrado, ou seja, é uma função de segundo grau. Vocês já ouviram, com certeza, o nome racionalizar, certo? O que é racionalizar? É você voltar a função ao jeito que ela era. Ou seja, você encontrar uma outra forma de você expressar essa função. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que achar alguma forma de destrinchar isso aqui para encontrar o limite, porque dessa forma não tem como encontrar. Então, nos nossos conhecimentos matemáticos, vamos aplicar várias técnicas, várias formas. Uma das formas vai ter que dar certo, não se preocupe, você vai passar 3, 4 horas aí numa cadeira tentando, mas uma hora vai ter que dar certo. Então, veio na luz aqui na minha cabeça agora uma iluminação nesse instante aqui que eu tenho que racionalizar essa função. Então, vamos racionalizar ela. Você tem aqui, certo? Vai ter raiz quadrada de t ao quadrado mais 9. Quando racionaliza, troca o sinal, mais 3, dividido pela raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, mais 3. Pronto, aí o jogo virou, né? O negócio aí ficou mais interessante. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar as funções. Você vai ter aqui, essa raiz vai sair, você vai ter uma multiplicação de funções. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de t tendendo a zero, de t ao quadrado mais 9, mais 3 vezes a raiz de t ao quadrado mais 9, menos 3 vezes a raiz de t ao quadrado mais 9, menos 9. Dividido por t ao quadrado vezes a raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3t ao quadrado. Pronto, o negócio aí já mudou de cara. Bom, o que você faz aqui? Subtrai esse desse, ok? Subtrai esse desse, certo? O que fica em cima, o t ao quadrado, e embaixo
fica essa função aqui. Então, o que nós vamos fazer? Aqui podemos colocar o t ao quadrado em evidência. Então vai ficar limite de t tendendo a zero de t ao quadrado dividido por t ao quadrado, que multiplica a raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Certo? Pronto. Aí, dá para simplificar mais alguma coisa, Simão? Dá. Você deixou o t ao quadrado em evidência. Então, esse divide com esse. Certo? Esse limite vai ficar, isso aqui é igual a limite de t tendendo a zero de 1 de raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Pronto. Lembra que eu disse no começo da aula que quando você for substituir o limite, você tira a notação? Então, é isso que nós vamos fazer. Você encontrou o limite da função. E esse limite aqui bate com o limite que a gente estava encontrando anteriormente. Verifique aí, divida 1 por 6. Se lembra da tabelinha que a cada momento que a gente ia se aproximando de zero, nós encontrávamos um limite correspondente? Será que está batendo esse 1/6 aqui com o valor que a gente encontrou da tabelinha? Pois é, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de limite, pelo menos introdutório. Na próxima aula nós vamos trabalhar limites laterais e limites infinitos, tá bom? Para a gente já terminar essa parte de limite, para entrarmos em derivada. Valeu, gente, até a próxima!